a historicidade das paisagens geográficas culturais. Esse conteúdo, esse tema, ele está ligado às paisagens geográficas dentro da geografia, e agora nós vamos acrescentar esse conhecimento, mas trabalhando com a questão da história. Então, para isso, o professor Gesiel decidiu retomar, relembrar o básico, para a partir daí nós poder acrescentar essa questão da história que existe nas paisagens geográficas culturais. Então, se o título é sobre as paisagens culturais, a historicidade que ela tem, então nós temos que relembrar e temos que saber, temos que ter um conhecimento prévio do que é paisagem geográfica. Então, o que é paisagem geográfica? É tudo aquilo que nós vimos ou sentimos ao nosso redor. Tanto aqui, uma paisagem natural, uma paisagem cultural modificada pelo homem. Então, esses dois tipos de paisagem fazem parte da paisagem geográfica. E aí nós vimos que essas paisagens geográficas que nós vimos e sentimos ao nosso redor, também a gente pode contemplar elas não estando presente fisicamente. Podemos ver paisagens geográficas através de foto, cartão postal, da internet, por filmes, por programas de televisão. Então essa paisagem geográfica ela não está restrita só à nossa presença física. Ela pode também estar através de outros suportes. E ela dá muito mais acesso para nós. Tipo, quando não existia a fotografia, eu acho que a fotografia ela foi criada lá nos anos 1800 e alguma coisa. Então, antes de 1800 e alguma coisa, a única maneira de alguém reproduzir a imagem de uma paisagem era só através da pintura. E naquela época não existiam as tintas que tem hoje, então era uma reprodução bem diferente da realidade. Hoje em dia não, né? Hoje em dia nós temos diversos tipos de recursos para reproduzir paisagens, que mesmo nós vivendo a nossa vida toda em Florianópolis, nós já conhecemos as paisagens de diversos lugares do mundo por causa dessas tecnologias. Então, essas paisagens geográficas que eu já coloquei ali, que é tudo aquilo que a gente vê e que a gente sente ao nosso redor, estão divididas em paisagens naturais, que não é o foco do nosso estudo hoje, mas cabe aqui dizer, né, que as paisagens naturais são aquelas que contam somente com elementos naturais, sem a interferência humana. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês lembrem. E além das paisagens naturais, aquelas que não têm interferência humana, nós temos também a paisagem predominante no mundo hoje, paisagens culturais. Porque o homem é o ser vivo que é o ser dominante da Terra hoje. Então, por nós sermos dominantes no mundo hoje e a nossa tecnologia possibilitar que nós criássemos meios de transporte, máquinas, então o ser humano ele está em quase todos os lugares do mundo. Ou seja, onde o ser humano está, ele transforma a paisagem. Ele modifica as paisagens que são naturais em paisagens culturais. Então, as paisagens culturais ou transformadas são as paisagens que tiveram alguns dos seus elementos naturais modificados pela ação humana. Então, o que tem a ver as paisagens culturais, aquelas que são modificadas pelo homem, com a história? Aqui tem as paisagens culturais, temos aqui a transformação. Eu até falei que mesmo numa floresta, numa tribo indígena, aquela tribo indígena, ela não é natural. O índio, sendo um ser humano, ele transforma aquela paisagem natural e ela também é cultural, assim como o esquimó. Num ambiente totalmente natural, hostil, mas se ele está morando lá, o esquimó, naquele ambiente gelado, se ele está morando lá, ele já transformou aquele ambiente natural num ambiente cultural, porque o homem modificou. Todos os seres humanos são responsáveis pelas transformações das paisagens naturais em culturais. O homem, a mulher e inclusive as crianças. E a humanidade modifica essas paisagens através do trabalho
para suprir as suas necessidades, né? De moradia, de alimentação, de transporte, vestuário, calçado e assim por diante. Conforme o homem vai evoluindo as suas tecnologias, aquilo que não era essencial vai passar a ser essencial. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu tinha 9 anos de idade, se falasse de celular, de smartphone, de internet, para mim, eu diria que a pessoa estava louca, estava imaginando, estava sonhando, era uma fábula, era algo irreal que ninguém pensava naquela época. Mas hoje, nos dias de hoje, ter um celular com acesso à internet, um smartphone, é algo essencial, é uma ferramenta que no mundo moderno, se a pessoa não ter, a pessoa já vai ficar com a vida comprometida. Então, quer dizer, conforme a tecnologia vai aumentando, coisas que não eram de primeira necessidade passam a ser. Então, eu coloquei aqui só coisas básicas, né? Que a gente precisa de alimentação, ter uma casa, habitação, vestuário, calçado, transporte. Mas hoje a gente precisa de um monte de coisa, porque a tecnologia fez com que coisas que não eram necessárias, hoje são essenciais, que nós precisamos ter para viver. Então, gente, agora nós vamos entrar diretamente no conteúdo que nós propomos para essa semana. Mas o que vocês têm que entender é que sem aquele conceito anterior, que eu novamente retomei aqui, revisitei, vocês vão ter dificuldade para entender o que nós vamos aprender. Então vamos lá. Aí eu vou ler para vocês aqui a definição que eu coloquei. As paisagens culturais, aquelas modificadas pela humanidade, durante a história, sofrem modificações constantes. Então é o que eu falei. As paisagens culturais, aquelas que nós aprendemos, que são as modificadas pela humanidade, durante a história, durante a linha do tempo, elas necessariamente elas sofrem modificações e essas modificações são constantes. Eu, por exemplo, onde eu moro aqui, quando eu cheguei aqui, eu comprei uma casa de alvenaria que ficava, uma casa de tijolo, uma casinha simples, ficava atrás, em 2013. Quando eu cheguei aqui, eu vi que essa casa entrava água, entrava quase 1 metro de água, eu não sabia. Foi um desastre para mim. Eu tive que derrubar essa casa, aí essa paisagem, que era cultural, já sofreu a modificação. Eu tive que derrubar essa casa. Tive que aterrar 1,5 metro de terra, já mudou essa paisagem. Depois eu fiz uma casinha de madeira atrás, bem simplesinho, já mudou. Depois eu fiz uma cozinha, já essa paisagem mudou. Depois eu consegui fazer uma casa na frente dessa casa, uma casa melhor, casa bem melhor, graças a Deus, através do trabalho. Então, assim, só a minha experiência aqui na minha vida, onde eu moro aqui desde 2013, essa paisagem geográfica cultural que tinha aqui, ela já mudou muito, mudou 100%. Então, é isso que acontece. Eu creio que com vocês também, com as famílias de vocês, se vocês moram há muito tempo num lugar, numa casa, eu creio que já passou por várias transformações. E o que é que tem a ver as paisagens, as imagens com isso? É que se nós formos bater uma foto de cada período histórico desse, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber essa história acontecendo. Tipo, se eu batesse a foto do mesmo lugar de quando eu cheguei aqui, eu comprei a antiga casa, e em cada período da minha vida que houve uma transformação batesse, eu teria umas 5 fotos totalmente diferentes do mesmo lugar que iria representar o que para mim? Que iria representar a história da minha vida. Por quê? Porque essas fotos iriam representar as mudanças da questão de moradia, a questão das tecnologias, que os materiais iriam ser melhor, a questão econômica, a questão do trabalho. Eu iria olhar essas fotos, eu também iria, na minha memória, eu iria lembrar todo o trabalho que eu passei, todas as preocupações que eu passei, todas as necessidades. Vocês estão entendendo?
Então, por isso que as paisagens culturais, principalmente aquelas que são registradas através de fotos e veiculadas de outras maneiras, e principalmente também as paisagens culturais que também ficam na nossa memória. Por isso que existe a memória histórica. Existe a memória histórica individual nossa, da nossa história. Existe a memória histórica social também, que é da sociedade, que nós podemos ter uma referência e temos hoje através das paisagens culturais, dos registros das paisagens culturais. Eu creio que dá para entender, né? Então, aqui, ó, durante a história sofre modificações constantes, ó, acompanhando a evolução tecnológica e social da humanidade. É interessante, gente. Principalmente vocês que são bem novinhos, vocês que têm 8, alguns têm 9 anos, através do registro das paisagens culturais, através das fotos, através das pinturas, né, que são os artistas plásticos que trabalham a pintura e que há muitos séculos ou décadas ou anos atrás que registraram algumas paisagens, sejam elas naturais ou culturais. Essas fotos e essas obras de arte, elas são uma fonte histórica, é uma fonte da memória histórica, tanto da sociedade quanto das próprias pessoas. Então, nessas paisagens culturais, nós temos o quê? Nós temos um relato da história, do que aconteceu. Eu vou passar aqui algumas fotos e vocês vão ver como a evolução humana, a tecnologia, foi capaz de modificar tanto essas paisagens culturais. E lembra, sempre essas modificações que a gente vê nas sequências de imagens, nós percebemos a história e percebemos a evolução da tecnologia e também a evolução social da humanidade. Porque sempre a gente deve lembrar que a tecnologia ela só existe por causa da humanidade. E essas mudanças que ocorrem na sociedade, nas paisagens geográficas culturais, elas também têm essa questão moral, a questão do que é certo e do que é errado, a questão do que a gente acha certo ou acha errado. Então tem essa questão, que mais tarde, ainda nesse ano, nós vamos ver que será que nós podemos modificar as paisagens, agir nessas paisagens culturais de qualquer maneira? E será que se agir de alguma maneira errada, nós não vamos ser penalizados? Porque mesmo a paisagem sendo cultural, estando adaptada para o ser humano, para uma vida confortável do ser humano, será que se nós agirmos de qualquer maneira, a natureza ela não vai requerer alguma coisa de nós? Então, existe essa questão moral também, questão do certo e do errado. Ó, dessa forma, estas paisagens se tornam a memória histórica de seu tempo. Então, tipo assim, ó, se você bater foto hoje da tua casa, da tua escola, e você guardar essas fotos, e claro, você vai ter uma família, você é criança hoje, mas daqui a pouco você vai ser adolescente, você vai ser jovem, vai virar adulto, vai casar, vai ter família, vai ter netos. Então, o que você hoje relatar através de fotos, guardar através de pinturas, se você pintar, tiver esse talento, então, mais tarde, alguns anos, algumas décadas, isso vai ser um documento histórico. Essa paisagem geográfica cultural que você guardou, ela vai se tornar o quê com o tempo? Ela vai se tornar um documento que vai guardar a memória histórica. Comparada essas fotos antigas, as pessoas que vierem depois de nós, elas vão perceber como era a sociedade, como eram os meios de transporte, como eram as ruas, como eram as casas, como era o comércio, como as pessoas se relacionavam. Vocês estão entendendo? Então, a partir dessa memória histórica, dessas paisagens culturais, as pessoas do futuro, elas vão refletir, que é aquela questão do certo e do errado. Agora, se nós vivemos no presente e nós não conhecemos um pouco do passado,
Então nós não temos nenhuma base para a gente pensar o nosso futuro, porque nós vivemos no presente. E nós vivemos no presente, mas sempre o ser humano, a diferença do ser humano para os outros animais é que nós antecipamos os nossos projetos para a frente, para o futuro. Os animais não, os animais vivem só o dia de hoje. Então o ser humano, essencialmente, ele é um ser que ele vive o presente pensando no futuro. Mas agora eu coloco para vocês que nós temos que viver no presente, mas baseado no quê? Nas experiências do passado. Se você conhece as imagens da memória histórica do passado, você vai ver o que foi bom e o que foi errado lá no passado, e aí, no presente, você vai agir, conhecendo esses acertos e esses erros lá no passado, você vai agir no presente de uma maneira que você vai preparar o teu futuro bem melhor. Agora, se a gente só vive no presente e não conhece nada, não estuda, não sabe como foi no passado, então a gente tem um futuro incerto. Então vamos lá. Devem ser guardadas para a apreciação e valorização das futuras gerações. Então, gente, na verdade, nós aqui, os seres humanos, hoje, nós somos seres históricos. Nós estamos fazendo a história. Hoje, com essa aula aqui, gente, eu estou mudando a história de vocês. Toda criança que estuda, todo o conteúdo que você assimila do professor Gesiel e dos outros professores, tudo isso vai mudar a tua história. Vamos para frente. Gente, existem 3 definições de memória, tá? Primeiro que tem aqui é a memória aqui nossa, é a questão biológica da nossa memória que está lá no nosso cérebro. Ó. Memória é a capacidade humana de guardar experiências e fatos do passado e transmiti-las às próximas gerações. Então vocês vejam que a memória biológica nossa, ela serve para quê? Ela serve para guardar alguns conhecimentos, algumas experiências, algumas coisas que aconteceram na nossa vida, que aconteceram no passado, para que através dessas experiências a gente possa viver hoje no presente e passar também para as próximas gerações. Tá? Então, ó, a primeira memória, a memória é essa biológica, que a gente guarda experiências que a gente teve, conhecimentos para nós mesmos e também para guardar, para repassar para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho o privilégio de poder passar as minhas experiências para os meus alunos, que são vocês, né? Isso é um privilégio que o professor tem. Tá, e existe também, gente, aqui, ó, eu vou pular. Eu vou aqui para a memória individual. Ó, a memória individual é aquela que cada pessoa guarda. É formada por vivências e por experiências próprias, além de também guardar aspectos do seu grupo social. Então, assim, a memória individual, gente, é o que me faz uma pessoa. Um dos grandes pensadores do mundo, da antiguidade, ele falou assim, ó, penso, logo existo. E é a maior verdade. Essa questão de pensar é a questão que nós sabemos que nós somos seres humanos, estamos no mundo, né? E nós temos essa memória, essa capacidade de pensar que nós estamos no mundo e que nós podemos, através da memória individual, ter as experiências individuais nossas, mas também nós, como seres humanos, nós temos as nossas experiências sociais, que é as nossas vivências e as nossas experiências no meio da sociedade. Então, tudo isso que a gente vive, que a gente aprende sozinho, né, a experiência individual, mas que também aprende com os outros, com a sociedade, com a família, com os colegas do trabalho, com os colegas da escola. Tudo isso é a memória individual que a gente tem. E é essa memória individual que nos constrói como pessoas. Tipo assim, ó, ninguém vai ser igual ao professor Gesiel. Podem até criar um clone, que é uma experiência que o ser humano já fez em animais, em ser humano ainda não. Pode até alguém fazer um clone, que é uma pessoa exatamente igual a mim, vamos supor, um clone.
fisicamente, biologicamente idêntico a mim, mas nunca aquele clone vai ser igualzinho a mim, porque aquele clone, vamos supor, né, ele vai ter experiências na vida dele, tanto experiências individuais quanto experiências sociais, que vai fazer aquele Gesiel clone, embora sendo 100% parecido comigo, ele vai ser um Gesiel diferente do Gesiel, professor Gesiel, porque ele tem a memória individual. Eu tenho a minha memória individual que me construiu como pessoa, e o Gesiel clone vai ter outras experiências, outros conhecimentos, experiências individuais e experiências sociais, com a família dele, com a escola dele, com o bairro dele, com o trabalho dele. Então é assim. Então, nós, nessa questão de paisagem geográfica cultural, que é aquela modificada pelo homem, essas imagens, no decorrer da nossa vida, elas também são memória histórica individual. Como eu falei, se eu batesse fotos da minha casa, eu tenho um álbum de foto minha e da minha família, aquelas imagens, aquelas paisagens culturais, elas são um documento histórico para mim. Eu vejo aquelas fotos, eu reconheço a minha história individual, a história da minha família. Então, por isso que é legal essa questão das imagens de paisagens geográficas, que são aquelas onde os homens estão inseridos e modificam, que nós percebemos a nossa memória individual, também nossa, quando nós olhamos para o nosso álbum de fotos da família. Por isso é necessário que nós, para viver no presente e ter um futuro bom, que nós também possamos olhar para o nosso passado, para perceber o que a gente era, o trabalho que a gente passou, como é difícil, e dar mais valor pela comida que a gente come, pela roupa que a gente veste, pelo calçado que a gente calça, pela casa que a gente mora, pela energia elétrica que a gente tem, pela água encanada que a gente tem. Então, quando nós olhamos para o passado, para a nossa história, nós ficamos mais humildes. Então, então eu vou valorizar aqui no meu presente, porque o meu passado foi mais complicado, e assim eu vou construir o meu futuro, um futuro bem melhor, mais alegre. A memória coletiva ou social, que é essa especificamente da paisagem geográfica cultural. Então, a definição. A memória coletiva, que são todas as pessoas, ou social, que é a mesma coisa, da sociedade, essa memória é como a sociedade relembra os fatos e as pessoas do passado. Eles são guardados como memória oficial daquela sociedade. Gente, aqui em Florianópolis, nós praticamente, principalmente ali no centro de Florianópolis, nós vivemos ali num museu a céu aberto. Existem vários prédios históricos ali em Florianópolis que são centenários, têm mais de 100 anos de idade, e eles são tombados. O que é tombados? Tombados é que eles não podem derrubar, mudar, tipo, destruir e fazer outro mais moderno. Não. Por quê? Porque aquele prédio, por que ele não pode ser destruído? Por que ele tem que ser conservado, e conservado bem bonito? Ele é um patrimônio histórico, que ele guarda a memória da história de Florianópolis, ou até do estado de Santa Catarina. Vocês estão entendendo? Então, essa é a memória coletiva ou social. Por que a ponte Hercílio Luz foi gasta uma fortuna e não derrubaram ela? Vocês podem perguntar, professor, mas não sairia mais barato derrubar a ponte Hercílio Luz e fazer uma ponte mais moderna? Sim, sairia mais barato e poderia fazer uma ponte mais moderna e gastar menos dinheiro. Só que a ponte Hercílio Luz é um patrimônio histórico, é uma paisagem cultural que representa a história. Na verdade, ali é um monumento histórico que ele conta a história de Florianópolis. Então, a memória coletiva é aquela que é registrada, os fatos, os acontecimentos, as mudanças dessas paisagens que acontecem sempre por causa do quê? Por causa das escolhas da sociedade. Por quê? Porque algo específico não consegue mais contemplar a necessidade da sociedade, vai ter que modificar. E a tecnologia
e tantas outras coisas. Nas cidades, não só os monumentos e as construções são marcas do passado. Para saber como as pessoas viviam antigamente, como os grupos sociais se organizavam, podemos observar pinturas e fotos, ler livros, revistas, ouvir histórias e relatos, pesquisar as festividades, examinar os objetos daquele tempo. Então, gente, aqui, essa questão da história, é necessário que nós venhamos a conhecer a história, tanto a nossa história pessoal e familiar, que nós já trabalhamos também, através dos documentos, a ligação familiar, mas também essa questão da história cultural, de como eram as famílias, como eram as brincadeiras, como eram os espaços, como eram as casas, como eram os meios de transporte. Então, nós vemos aqui uma foto de crianças brincando de corrida de saco. Vocês vejam como a infância no passado era muito mais divertida, era muito mais saudável. As crianças brincavam de pega-pega, corrida do saco, aquela corrida lá de ovo na colher, e brincavam e construíam seus próprios brinquedos, faziam pipa. Eu, por exemplo, fazia a pipa, fazia os meus brinquedos, criava carrinho, pegava latas de produtos e fazia carrinho. Então, era uma infância divertida, uma infância saudável, nós brincávamos, queimávamos as calorias. Se nós olharmos essa foto aqui, dessa paisagem geográfica, cultural, aqui, que pelo jeito é lá nos anos de 1970, né, pelo que eu estou vendo aqui, 76, está aqui, São Paulo, 1976, nessa época a infância era divertida. E o que é que nós vimos hoje na infância? As crianças o tempo todo com celular e acesso a jogos, só com o celular na mão, as crianças não querem brincar mais, as crianças estão ficando um pouco obesas. Por quê? Porque elas não queimam as calorias, elas não correm, elas não pulam. Não estou generalizando, claro que tem famílias que incentivam isso, mas a maioria não é assim. Aí as crianças só ficam sentadas, o tempo passa a infância passa tão rápido, deixa de brincar, deixa de se socializar com as outras crianças. Essa idade de vocês é a formação da personalidade de vocês, para vocês poderem ter facilidade de fazer amigos, de se inserir na sociedade, de conversar, de dar opinião de vocês, argumentação, de dar ideia, de contestar. Tudo isso parte da onde? Parte dessa formação da infância. Na sala de aula é difícil ter essa interação. Tem às vezes, mas é difícil. Mas onde é que está o momento dessa interação? Dos combinados, das regras, de fazer amizade com o colega, de entender, o colega é diferente, ele age diferente de mim, ou ele fisicamente é diferente de mim. Então, onde é que vai ser trabalhado tudo isso? É nas brincadeiras, é na socialização. E essa imagem, ela mostra isso. Tipo assim, essa é uma imagem que mostra para nós, de 1976, a brincadeira das crianças, que por mais que a tecnologia nossa evoluiu, que facilitou a nossa vida, mas para a infância das crianças não foi legal. Não foi legal. É algo que nós olhamos no passado e no presente, o professor Gesiel pensa, poxa, nós teríamos que mudar um pouco, nós teríamos que voltar um pouco para o passado nessa questão, para que as famílias proporcionassem mais momentos para as crianças brincarem na rua, socializar, restringisse um pouco mais essa questão de jogos, internet, né? Que infelizmente tem crianças que passam a infância, passam a adolescência e às vezes até a juventude na frente da tela de um computador, onde não brinca, não exercita a brincadeira, a criatividade, a socialização e depois vira um adulto com muitas dificuldades. O professor Gesiel está sendo um pouco filósofo, né? Mas tem a ver, tá? O que a gente está estudando aqui, as imagens das paisagens culturais, elas são isso, elas servem para isso, gente, para essa reflexão, para a gente viver no presente, olhando para o passado, para ver o que a gente acertou, o que a gente errou, para a gente mudar o nosso futuro, pautar o nosso futuro, um futuro melhor. Tá, pessoal, olha aqui, lá do Rio de Janeiro, daquela praia famosa,
Em 1893 não tinha nada, gente, era deserto, olha aqui em cima. Agora, em 1927, olha essa paisagem. Aqui em cima, ela era uma paisagem natural, ó. Paisagem geográfica natural. Nessa época aqui, quando essa praia era natural, com certeza a sociedade não tinha muito hábito de ir para o mar, tomar banho de mar. Com certeza, porque ela estava aqui, ó, totalmente natural e existiam bastante gente que morava por perto. Mas a sociedade começou a descobrir o mar como um lazer, como uma maneira de diversão, tomar banho no mar. E olha, em 1927, olha como já mudou. Fizeram um prédio aqui e já aumentou, ó, já tem uma rua em 1927, veja que diferença. De 1893 a 1927 foram 30 anos. Em 30 anos, olha que mudança brusca que aconteceu. Agora olhem o mesmo lugar em 1956. Olha a quantidade de prédios, a rua, os carros. E aqui, ó, 2007. Olha só como ela já está. Na verdade, quando nós olhamos para essas fotos que são paisagens culturais, no caso essas três aqui, ó, aqui está a história. Só nessas paisagens aqui, nós já conhecemos, já temos uma parte da história lá do Rio de Janeiro, dessa praia. A mesma coisa aqui, veja, gente, que legal. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, eu acho que é lá no Rio de Janeiro, é no mesmo lugar também. Vejam aqui essa imagem, vários prédios, a praia aqui, uma rua, que é uma rua duplicada, gigante, e olha como era esse lugar, totalmente deserto. Então, isso são paisagens geográficas que demonstram o quê? Que demonstram a evolução humana, que representa a história. Olha aqui essa foto, gente, lá do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Olha como era. Não dá nem para acreditar, né? Era uma paisagem totalmente natural, não tinha casa, não tinha nada, só mato. Que lugar lindo, né? E olha no que ele se transformou, aqui do lado direito. Cheio de prédio, ó, aquele mato se foi. Vocês notem aqui, ó, aqui do lado desse morro grandão, do lado direito, tem duas pontinhas do morro, ó, de outro morro. Agora você olha na foto lá, já da paisagem cultural. Essas pontinhas nem aparecem mais. Elas estão totalmente tomadas pelo homem. Então, essa é uma paisagem cultural. E aqui a gente vê a evolução da humanidade, né? Veja, vários barcos, iates, lanchas aqui no mar. Esse acesso aqui para entrar no mar e nas lanchas, os prédios. Então, aqui a gente pode ver a história. Aqui também, ó. Essa rua em 1952, olha a diferença dos carros, as ruas como eram, é rua de terra de chão, 1952. E aqui, ó, vocês notem, lá no fundo dessa imagem em cima, não tinha nenhuma casa, era só mato. E agora olha aqui, ó, cheio de prédio. Então, as paisagens geográficas culturais, essas fotos, elas demonstram a história para nós. Olha aqui, gente, aqui é a Noruega, ó. Essa foto de 1888, olha só, o meio de transporte, olha como eram as condições. O senhor ali com chapéu, nessa época se usava chapéu, inclusive no Brasil. Agora vocês vão ver a mudança dessa mesma imagem na Noruega. Olha só, muda bastante, né? Em 2013, essa imagem aqui, olha lá a igreja continua, gente. Estão olhando a igreja ali? Agora vamos olhar a mesma igreja, olha lá, tá ela aqui, ó, 1888 e a mesma igreja 2013. Essas paisagens geográficas culturais, elas demonstram a história. Tem outra imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, gente, ela conta a história e é uma história trágica. É a história da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha, que teve um líder, um governante que achava que a raça dele, a ariana, era a raça superior. Ele achava que a raça dele deveria dominar o mundo e que as outras raças eram inferiores, inclusive a nossa. Para ele, com certeza, nós iríamos ser uma raça muito impura, porque o brasileiro
ele é formado por várias raças, nós somos um povo miscigenado. Então, e aí houve uma guerra mundial, onde morreram milhões de pessoas. E aqui, ó, essa paisagem cultural retratada aqui foi um prédio na Polônia, lá na Europa, que foi destruído por uma bomba nessa guerra, em 1945, já no final da Segunda Guerra Mundial. E olha essa mesma imagem, essa imagem aqui que é de 1945, o mesmo lugar em 2017, veja. Então essa imagem, ela vai mostrar para esse povo aqui, ó, esse povo moderno de 2017, que é da nossa época, mostra para esse povo que aconteceu em 1945, que um ser humano e alguns seres humanos que apoiaram ele se achava melhor, uma raça superior, e não respeitava a diferença entre as pessoas, a diversidade. E por causa dessa crença, aí o que foi que aconteceu? A guerra, e a guerra retratada nessa paisagem cultural. Então, as paisagens culturais, elas refletem também a questão da sociedade, a questão dos valores da sociedade. E aqui, ó. Então, essa imagem mostra para esse povo aqui, ó, que é do mesmo lugar, mostra que isso não pode acontecer mais. Que nós não podemos mais ter preconceito. Ah, preconceito porque ele é mais branquinho, ela é mais moreninha, porque ele é mais magrinho, ela é mais gordinha, porque age dessa maneira, age daquela maneira. Não, nós temos que nos respeitar a diversidade, porque todos nós somos diferentes. Somos diferentes aparentemente e somos diferentes também nos pensamentos. Só o que nós somos iguais é nos nossos direitos. Se esse governante dessa época aqui, ó, pensasse diferente, se ele tivesse essa noção que todos nós somos mesmo diferentes, aparentemente, e os pensamentos também, todos nós somos diferentes, mas que nós somos iguais como seres humanos. Nós temos fome, nós temos sede, nós temos necessidade de se vestir, de se calçar, de ter casa, de ter lazer, de ter felicidade, de poder ter relacionamento, se casar, ter uma família. Então, nisso nós somos iguais. Nós somos iguais em querer ser respeitado, que as pessoas ajam com educação conosco, que nos respeitem, dependendo do nosso peso, da nossa altura, da nossa cor. Nós somos seres humanos iguais, nós queremos as mesmas coisas, nós queremos ser felizes, ok? Então, se esse homem chamado Hitler, ele tivesse aprendido isso e tivesse convencido disso, que nós temos que viver em harmonia, que nós temos que respeitar as nossas diferenças, não teria acontecido isso. E esse pessoal dessa foto aqui, que é o mesmo lugar, tem que conhecer essa realidade para poder, agora no tempo presente, não voltar futuramente a viver essa mesma situação. Por isso que a história, a memória histórica contida nas paisagens geográficas culturais são importantes.